sobre a violência, por Hannah Arendt. A tradução é de André Duarte, a editora é Civilização Brasileira. Você está no canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui está sendo lido, por favor, adquiram o livro. Este livro, aliás, contém notas extensas, como apêndice a um ensaio crítico ao final, e eles não serão lidos, certo? Fica aí o incentivo para a compra do livro, vale a pena. E caso você goste do meu trabalho, queira, possa, deva auxiliá-lo, fazer com que o que aqui acontece tenha uma perenidade, perpetuidade, continuidade, de alguma maneira, centavos serão bem-vindos, seja via Pix, PayPal, Apoia-se ou Vaquinha. Leve em consideração auxiliar-me. E claro, também é possível de graça, curtindo, compartilhando, comentando, inscrevendo-se no canal ou ainda comprando livros pela lista de desejos da Amazon, livros esses que chegarão até mim para que sejam gravados, ou também tornando-se membro aqui do canal. Isso fortalece o movimento aqui dentro da internet, dentro da mídia, mostrando que este trabalho, de alguma forma, tem sua relevância e importância. Muito obrigada pela presença, pela compreensão e paciência. Obrigada pela escuta. Estamos no capítulo 3º, fim do livro. A todos uma boa escuta. Deve parecer presunçoso falar nesses termos sobre a natureza e as causas da violência, quando fluxos do dinheiro de fundações são canalizados para vários projetos de pesquisa de cientistas sociais. Uma imensidão de livros sobre o assunto já apareceu. Eminentes cientistas naturais, biólogos, fisiólogos, etólogos e zoólogos se uniram em um grande esforço para solucionar o enigma da agressividade no comportamento humano, e um novo tipo de ciência chamada polemologia surgiu. Não obstante, tenho duas justificativas para tentá-lo. Em primeiro lugar, mesmo que ache fascinante muito do trabalho dos zoólogos, não consigo ver em que ele pode aplicar-se ao nosso problema. A fim de saber que os povos lutarão por sua pátria, não precisaríamos ter descoberto instintos de territorialismo grupal em formigas, peixes e macacos. E a fim de aprender que a superpopulação resulta em irritação e agressividade, dificilmente precisaríamos tê-la experimentado com ratos. Um dia passado nas favelas de qualquer cidade grande teria sido suficiente. Surpreende-me e muitas vezes me agrada ver que alguns animais se comportam como o homem. Mas não posso ver como isso justificaria ou condenaria o comportamento humano. Não consigo entender por que nos pedem para reconhecer que o homem se comporta de forma muito semelhante a uma espécie de grupo territorial, e não o seu contrário, que certas espécies e animais se comportam de forma bem semelhante aos homens. De acordo com Adolf Portmann, esses novos insights sobre o comportamento animal não fecham o abismo entre o homem e o animal, apenas demonstram que, abre aspas, muito mais do que pensávamos, aquilo que sabemos a respeito de nós mesmos também ocorre em animais, fecha aspas. Por que deveríamos nós, após termos eliminado da psicologia animal todo o antropomorfismo, se de fato isso foi bem sucedido é outra questão, por que deveríamos agora tentar descobrir quão anteriomorfo é o homem? Não é óbvio que antropomorfismo e teriomorfismo nas ciências do comportamento são apenas lados distintos de um mesmo erro? Além do mais, se definimos o homem como pertencente ao reino animal, por que deveríamos exigir dele que tomasse seus padrões de comportamento de outras espécies animais? A resposta, temo, é simples. É mais fácil fazer experimentos com animais, e isso não apenas por questões humanitárias, por não ser agradável colocar-nos em jaulas. O problema é que os homens podem trapacear. Em segundo lugar, os resultados das pesquisas, tanto das ciências sociais quanto das ciências naturais, tendem a fazer do comportamento violento uma reação ainda mais natural, entre aspas, do que estaríamos preparados para admiti-lo em sua ausência.
Da agressividade, definida como um impulso instintivo, diz-se que ela representa o mesmo papel funcional no âmbito da natureza que os instintos sexuais e os de nutrição no processo vital do indivíduo e da espécie. Mas, diferentemente desses instintos, que, por outro lado, são ativados por necessidades corporais prementes e, por outro, por estímulos externos, os instintos agressivos no reino animal parecem ser independentes de tal provocação. Ao contrário, a falta de provocação conduz aparentemente à frustração do instinto, ao recalque da agressividade, que, de acordo com os psicólogos, causa o bloqueio da energia, cuja consequente explosão será extremamente perigosa. É como se a sensação da fome no homem aumentasse com o decréscimo de pessoas famintas. Segundo essa interpretação, a violência sem provocação é natural, entre aspas. Se ela perdeu a sua razionale, basicamente a sua função de autopreservação, tornou-se irracional. E essa é supostamente a razão pela qual os homens podem ser mais bestiais do que outros animais. Na literatura, somos constantemente lembrados do comportamento generoso dos lobos, que não matam um inimigo derrotado. Deixando de lado a transposição enganosa de termos físicos tais como energia e força para os dados biológicos e zoológicos, em que eles não fazem sentido porque não podem ser mensurados, temo que por trás das mais recentes descobertas esteja a mais velha definição da natureza do homem. A definição do homem como animal racionale, de acordo com a qual nos distinguimos de outras espécies animais em nada além do atributo adicional da razão. A ciência moderna, partindo da maneira não crítica dessa velha suposição, foi longe em provar que os homens compartilham todas as outras propriedades com algumas espécies do reino animal, exceto que o dom adicional da razão torna-o uma fera mais perigosa. É o uso da razão que nos torna perigosamente irracionais, pois essa razão é propriamente de um ser originalmente instintivo. Os cientistas sabem, é claro, que o homem é o fabricante de ferramentas que inventou as armas de longo alcance, que o liberaram das restrições naturais encontradas no reino animal, e que a fabricação de ferramentas é uma atividade mental altamente complexa. Assim, a ciência é chamada para curar-nos dos efeitos colaterais da razão por meio da manipulação e do controle dos nossos instintos, geralmente encontrando escoadouros inofensivos para eles, uma vez que tenham desaparecido as suas funções de estímulo vital. O padrão de comportamento é novamente derivado de outras espécies animais, nas quais a função dos instintos vitais não foi destruída por meio da intervenção da razão humana. E agora, em sentido estrito, a distinção específica entre o homem e a fera não é mais a razão, o lumen naturale do animal humano, mas a ciência, o conhecimento desses padrões e das técnicas referentes a eles. De acordo com essa visão, o homem age irracionalmente e como uma fera se recusa a ouvir os cientistas ou ignora as últimas descobertas. Contra essas teorias e suas implicações, argumentarei que a violência não é nem bestial, nem irracional. Não importa se entendemos esses termos na linguagem corrente dos humanistas ou de acordo com teorias científicas. Que a violência frequentemente advenha da raiva é um lugar comum, e a raiva pode realmente ser irracional ou patológica, mas isso também vale para qualquer outro sentimento humano. Não há dúvida de que é possível criar condições sob as quais os homens são desumanizados, tais como os campos de concentração, a tortura, a fome, mas isso não significa que eles se tornem semelhantes a animais. E sob tais condições, o mais claro indício da desumanização não são a raiva e a violência, mas a sua ausência conspícua. A raiva não é, de modo algum, uma reação automática à miséria e ao sofrimento. Ninguém reage com raiva a uma doença incurável ou a um terremoto, ou, no que concerne ao assunto, a condições sociais que parecem imutáveis. A raiva aparece apenas quando há razão para supor que as condições poderiam ser mudadas, mas não são. Reagimos com raiva apenas quando o nosso senso de justiça é ofendido. E essa reação de forma alguma reflete necessariamente uma injúria pessoal, como é demonstrado por toda a história da Revolução,
em que, invariavelmente, membros das classes altas deflagravam e depois conduziam as rebeliões dos oprimidos e dos humilhados. Recorrer à violência em face de eventos ou condições ultrajantes é sempre extremamente tentador em função da sua inerente imediação e prontidão. Agir com rapidez deliberada é contrário à natureza da raiva e da violência, mas não os torna irracionais. Pelo contrário, tanto na vida privada quanto na vida pública, há situações em que apenas a própria prontidão de um ato violento pode ser um remédio apropriado. O ponto central não é que isso nos permite desabafar, o que poderia igualmente ser feito dando-se uma pancada na mesa ou batendo-se à porta. O ponto é que, em certas circunstâncias, a violência, o agir sem argumentar, sem o discurso ou sem contar com as consequências, é o único modo de reequilibrar as balanças da justiça. Billy Budd, ao agredir mortalmente o homem que sustentou falso testemunho contra ele, é o exemplo clássico. Nesse sentido, a raiva e a violência que às vezes, mas não sempre, a acompanha, pertencem às emoções naturais, entre aspas, do humano, e extirpá-las não seria mais do que desumanizar ou castrar o homem. É inegável que tais atos, nos quais os homens tomam a lei em suas próprias mãos para o bem da justiça, estejam em conflito com as constituições das comunidades civilizadas, mas o seu caráter antipolítico, tão manifesto na grande história de Melville, não significa que eles sejam inumanos ou meramente emocionais. A ausência de emoções não causa nem promove a racionalidade. Desapego e serenidade em vista de uma tragédia insuportável podem realmente ser aterrorizadores. Isto é, quando não são o resultado do controle, mas de uma evidente manifestação de incompreensão. A fim de responder razoavelmente, é preciso, em primeiro lugar, estar sensibilizado. E o oposto de emocional não é racional, o que quer que isso signifique, mas incapacidade de sensibilizar-se, que geralmente é um fenômeno patológico, ou sentimentalismo, que é uma perversão do sentimento. A raiva e a violência se tornam irracionais apenas quando são dirigidas contra substitutos. E eu temo que seja isso justamente o que recomendam psiquiatras e polemologistas com relação à agressividade humana. E, infelizmente, é o que corresponde a certas disposições de espírito e atitudes irrefletidas na sociedade em larga escala. Todos sabemos, por exemplo, que se tornou elegante entre os liberais brancos reagir às ofensas dos negros com o brado "todos somos culpados". E o Black Power tem sabido muito bem como tirar vantagem dessa confissão a fim de instigar um irracional ódio negro. Onde todos são culpados, ninguém o é. As confissões de culpa coletiva são a melhor salvaguarda possível contra a descoberta dos culpados. E a própria grandeza do crime é a melhor desculpa para nada fazer. Nesse caso particular, trata-se por acréscimo de uma escalada perigosa e ofuscante do racismo para regiões mais altas e menos tangíveis. A fenda real entre brancos e negros não é recomposta por meio de sua transposição para um conflito ainda menos reconciliável entre a inocência e a culpa coletivas. Abre aspas. Todos os homens brancos são culpados, fecha aspas. Isso não é só uma insensatez perigosa, como também racismo invertido, e serve de maneira muito eficaz para dar às queixas reais e às emoções racionais da população negra um escape para a irracionalidade, uma fuga da realidade. Além do mais, se inquirirmos historicamente sobre as causas prováveis da transformação dos engagés, os engajados, em enragés, os furiosos, não é a injustiça que vem em primeiro lugar, mas a hipocrisia. Seu importante papel nos últimos estágios da Revolução Francesa, quando a guerra de Robespierre contra a hipocrisia transformou o despotismo da liberdade no reino do terror, é conhecido demais para ser discutido aqui, mas é importante lembrar que essa guerra tinha sido declarada muito antes pelos moralistas franceses, que viram na hipocrisia o vício de todos os vícios e perceberam que ela dominava de modo supremo na boa sociedade,
o que pouco mais tarde seria chamado de sociedade burguesa. Poucos autores de estatura glorificaram a violência pela violência, mas esses poucos, Sorel, Pareto, Fanon, foram motivados por um ódio muito mais profundo contra a sociedade burguesa e conduzidos a uma ruptura muito mais radical com os padrões morais dela do que a esquerda convencional, que era principalmente inspirada pela compaixão e por um ardente desejo de justiça. Tirar a máscara da hipocrisia da face do inimigo, desmascará-lo e desmascarar as maquinações e manipulações diabólicas que lhe permitem dominar sem se valer dos meios violentos, quer dizer, provocar a ação, mesmo sob o risco de aniquilação, de sorte que a verdade possa aparecer, esses ainda estão entre os mais fortes motivos da violência de hoje nos campi e nas ruas. E essa violência, novamente, não é irracional. Posto que homens vivem em um mundo de aparências e, ao lidar com ele, dependem de manifestações, a dissimulação da hipocrisia, enquanto distinta dos expedientes e astúcias, seguidos da revelação no tempo devido, não pode ser enfrentada pelo assim chamado comportamento racional. Só podemos nos fiar nas palavras se estamos certos de que sua função é revelar e não esconder. É a aparência de racionalidade, muito mais do que os interesses por trás dela, que provoca a ira. Valer-se da razão quando a utilizamos como uma armadilha não é racional, tanto quanto usar uma arma em defesa própria não é irracional. Esta reação violenta contra a hipocrisia, não obstante ser justificável em seus próprios termos, perde a sua razão de ser quando tenta desenvolver uma estratégia própria com objetivos precisos. Torna-se irracional no momento em que é racionalizada, quer dizer, no momento em que a reação no curso de um conflito transforma-se em ação e começa a caça aos suspeitos, acompanhada pela busca psicológica dos motivos últimos. Embora a eficácia da violência, como já observada, não dependa de números, um homem com uma metralhadora pode dar conta de centenas de pessoas bem organizadas. É na violência coletiva que vem à tona o seu caráter mais perigosamente atrativo, e isso de modo algum porque haja segurança em números. É perfeitamente verdadeiro que, tanto nas ações militares quanto nas revolucionárias, abre aspas, o individualismo seja o primeiro valor a desaparecer, fecha aspas. Em seu lugar, encontramos uma espécie de coerência grupal que é mais intensamente sentida e que prova ser um vínculo muito mais forte, embora menos duradouro, do que todas as variedades da amizade, civil ou privada. Com certeza, em todos os empreendimentos ilegais, criminosos ou políticos, o grupo, pelo bem da sua própria segurança, exigirá, abre aspas, que cada indivíduo cometa uma ação irrevogável, fecha aspas, a fim de destruir as suas pontes com a sociedade respeitável antes que seja admitido na comunidade da violência. Mas, uma vez que um homem é admitido, ele sucumbirá ao encantamento inebriante da, abre aspas, prática da violência que amarra os homens em um todo coeso, pois cada indivíduo forma um elo violento na grande cadeia, torna-se uma parte do grande organismo da violência em expansão, fecha aspas. As palavras de Fanon apontam para o conhecido fenômeno da irmandade nos campos de batalha, onde os feitos mais nobres e desapegados são ocorrências frequentemente diárias. Entre todos os niveladores, a morte parece ser o mais potente, ao menos nas poucas situações extraordinárias em que se lhe permite representar um papel político. A morte, quer seja encarada como o próprio falecer, quer na consciência interna da própria mortalidade, é talvez a experiência mais antipolítica que há. Significa que desapareceremos do mundo das aparências e deixaremos a companhia de nossos companheiros humanos, que são as condições de toda a política. No que concerne a experiência humana, a morte indica um extremo de solidão e de impotência. Mas, confrontada coletivamente na ação, a morte muda de feição. Agora, nada mais parece intensificar mais nossa vitalidade do que a sua proximidade. Algo de que raramente estamos conscientes, ou seja, de que nossa própria morte é acompanhada da imortalidade potencial do grupo ao qual pertencemos, e, em última análise, da espécie, desloca-se para o centro da nossa experiência.
É como se a própria vida, a vida imortal da espécie, alimentada, por assim dizer, pela morte contínua dos seus membros individuais, estivesse em expansão, fosse realizada na prática da violência. Penso que seria errado falar aqui de meros sentimentos. Afinal, uma das notáveis propriedades da condição humana encontra aqui uma experiência adequada. Em nosso contexto, entretanto, o ponto central é que essas experiências, cuja força elementar está fora de dúvida, nunca encontraram uma expressão institucional, política, e a morte como um nivelador dificilmente desempenha qualquer papel na filosofia política. Muito embora a mortalidade humana, o fato de que os homens são mortais, como os gregos o diziam, fosse compreendida como o mais forte motivo para a ação política no pensamento político pré-filosófico. Era a certeza da morte que fazia com que os homens procurassem a fama imortal em feitos e palavras, e os instigava a estabelecer um corpo político potencialmente imortal. Desse modo, a política era precisamente um meio de escapar da igualdade diante da morte, para uma distinção que assegurasse alguma medida de imortalidade. Hobbes é o único filósofo político em cuja obra a morte, na forma do medo à morte violenta, assume um papel crucial. Mas não é a igualdade diante da morte que é decisiva para Hobbes. É a igualdade do medo, resultante da igual capacidade de todos para matar, que persuade os homens no estado de natureza a unirem-se em uma comunidade. De qualquer forma, não conheço nenhum corpo político que tenha sido fundado na igualdade diante da morte e em sua realização por meio da violência. Os esquadrões suicidas da história, que eram de fato organizados sob esse princípio e, portanto, chamavam-se a si mesmos de irmandades, dificilmente podem ser contados entre as organizações políticas. Mas é verdadeiro que os fortes sentimentos fraternais, engendrados pela violência coletiva, desencaminharam várias boas pessoas para a esperança de que uma nova comunidade política, juntamente com um novo homem, se originasse daí. A esperança é uma ilusão pela simples razão de que nenhum relacionamento humano é mais transitório do que essa forma de irmandade, que só pode ser realizada sob condições extremas de perigo imediato para a vida. Isso, contudo, é apenas um lado da questão. Fanon conclui seu elogio da prática da violência observando que, nesse tipo de combate, o povo percebe que a vida é um confronto infinito, que a violência é um elemento da vida. E isso não soa plausível? Os homens não equacionaram desde sempre a morte e o eterno descanso, e daí não se segue que onde há vida há luta e fadiga? A quietude não é uma clara manifestação da falta de vida ou de decadência? Não é prerrogativa dos jovens a ação violenta, daqueles que presumivelmente estão cheios de vida? Portanto, o elogio da vida e da violência não são o mesmo? De qualquer modo, Sorel pensava nesses termos há 60 anos. Antes de Spengler, previu a decadência do Ocidente ao observar claros sinais do enfraquecimento da luta de classes europeia. A burguesia, argumentou ele, havia perdido a energia para representar seu papel na luta de classes. Apenas se o proletariado pudesse ser persuadido a usar a violência a fim de reafirmar as distinções de classe e despertar o espírito combatente da burguesia, a Europa poderia ser salva. Assim, muito antes de Konrad Lorenz ter descoberto a função da agressão como estimulante vital no reino animal, a violência era elogiada como uma manifestação da força vital e especificamente de sua criatividade. Sorel, inspirado pelo elan vital de Bergson, almejou uma filosofia da criatividade destinada aos produtores e dirigida polemicamente contra a sociedade de consumo e seus intelectuais. Ambos os grupos, assim o sentiu, eram parasitas. A imagem do burguês, pacífico, complacente, hipócrita, inclinado ao prazer, sem vontade de poder, um produto tardio do capitalismo e não o seu representante, e a imagem do intelectual, cujas teorias são construções em vez de expressões da vontade, são otimisticamente contrabalançadas pela imagem do trabalhador. Sorel vê o trabalhador como o produtor que criará as novas, abre aspas, qualidades morais necessárias para a melhoria da produção e destruirá os parlamentos que estão tão atulhados quanto as reuniões de investidores e oporá a imagem do progresso à imagem da catástrofe total
quando algo como uma onda irresistível assolará a velha civilização. Fecha aspas. Os novos valores acabam parecendo não ser tão novos assim. Eles são um senso de honra, desejo por fama e glória, o espírito de combate sem ódio e sem espírito de vingança, e a indiferença por vantagens materiais. Todavia, eles são de fato as próprias virtudes que estavam claramente ausentes na sociedade burguesa. Abre aspas. A guerra social, ao apelar à honra que se desenvolve tão naturalmente em todos os exércitos organizados, pode eliminar aqueles maus sentimentos contra os quais a moralidade permanece impotente. Mesmo se essa fosse a única razão, tal razão por si só, ao que me parece, seria decisiva a favor dos apologistas da violência. Fecha aspas. Pode-se aprender muito com Sorel a respeito dos motivos que incitam os homens a glorificar a violência em abstrato, e ainda mais com seu contemporâneo italiano mais talentoso, também de formação francesa, Vilfredo Pareto. Fanon, que teve uma intimidade infinitamente maior com a prática da violência do que ambos, foi muito influenciado por Sorel e utilizou suas categorias, mesmo quando suas próprias experiências claramente as contradiziam. A experiência decisiva que convenceu tanto Sorel quanto Pareto a acentuar o fator da violência nas revoluções foi o caso Dreyfus, na França, quando, segundo as palavras de Pareto, eles ficaram, abre aspas, surpresos ao ver os partidários de Dreyfus empregarem contra seus oponentes os mesmos métodos infames que eles próprios haviam denunciado. Fecha aspas. Naquele ponto crítico, eles descobriram aquilo que hoje chamamos de establishment, e que antes fora chamado de o sistema. E foi tal descoberta que os levou ao elogio da ação violenta e fez com que Pareto, por sua vez, perdesse as esperanças na classe trabalhadora. Pareto compreendeu que a rápida integração dos trabalhadores no corpo político e social da nação de fato correspondia a uma aliança entre a burguesia e os trabalhadores, ao aburguesamento dos trabalhadores, que então, de acordo com ele, deu origem a um novo sistema, que ele chamava de plutodemocracia, uma forma mista de governo na qual a plutocracia é o regime da burguesia e a democracia o regime dos trabalhadores. A razão pela qual Sorel se agarrou à fé marxista na classe trabalhadora era que os trabalhadores consistiam nos produtores, o único elemento criativo na sociedade, aqueles que, segundo Marx, estavam destinados a liberar as forças produtivas da humanidade. O único problema era que, assim que os trabalhadores atingiam um nível satisfatório de condições de vida e trabalho, recusavam-se obstinadamente a permanecer proletários e a desempenhar o seu papel revolucionário. Entretanto, um outro aspecto incomparavelmente mais desastroso para essa perspectiva tornou-se manifesto apenas nas décadas após a morte de Sorel e Pareto. O imenso crescimento da produtividade no mundo moderno não se deveu de forma alguma ao aumento da produtividade dos trabalhadores, mas exclusivamente ao desenvolvimento da tecnologia, e isso não dependeu nem da classe operária nem da burguesia, mas dos cientistas. Os intelectuais, entre aspas, tão desprezados por Sorel e Pareto, subitamente deixaram de ser um grupo social marginal e surgiram como uma nova elite, cujo trabalho, tendo transformado em poucas décadas as condições da vida humana quase para além do seu reconhecimento, permaneceu essencial ao funcionamento da sociedade. Há muitas razões pelas quais esse novo grupo não se transformou, ou ainda não, em uma elite de poder. Mas, de fato, há muitos motivos para acreditar com Daniel Bell que, abre aspas, não apenas os melhores talentos, mas também, finalmente, todo o complexo de prestígio social e de status social estará enraizado nas comunidades científicas e intelectuais. Fecha aspas. Seus membros estão mais dispersos e menos vinculados por interesses claros do que os grupos no velho sistema de classes. Desse modo, eles não têm qualquer motivação para organizarem-se e carecem de experiência em todos os assuntos relativos ao poder. Além disso, por estarem ligados muito mais de perto às tradições culturais, sendo a tradição revolucionária uma delas, eles apegam-se com grande tenacidade a categorias do passado, as quais os previnem de compreender o presente e o seu papel nele.
É quase sempre comovente ver com quais sentimentos nostálgicos os mais rebeldes de nossos estudantes esperam que o verdadeiro ímpeto revolucionário advenha daqueles grupos da sociedade que os denunciam tanto mais veementemente quanto mais têm a perder com o que quer que possa perturbar o suave funcionamento da sociedade de consumo. Para o melhor ou para o pior, e creio que tenhamos todas as razões para estar tanto temerosos quanto esperançosos, a classe realmente nova e potencialmente revolucionária na sociedade consistirá em intelectuais. E seu poder potencial, ainda que até agora despercebido, é muito grande. Talvez grande demais para o bem da humanidade. Mas isso são especulações. Seja como for, nesse contexto estamos interessados primordialmente no estranho reflorescimento das filosofias da vida de Bergson e de Nietzsche em sua versão sorreliana. Todos sabemos até que ponto essa velha combinação de violência, vida e criatividade figura no rebelde estado mental da presente geração. A ênfase no puro fato do viver, e daí a ênfase no fazer amor como a manifestação mais gloriosa da vida, é sem sombra de dúvida uma resposta à possibilidade real de construir uma máquina para o fim do mundo e a destruição de toda a vida na Terra. Mas as categorias sob as quais os novos glorificadores da vida se entendem a si mesmos não são novas. Enxergar a produtividade da sociedade na imagem da criatividade da vida é pelo menos tão velho quanto Marx. Acreditar na violência como uma força estimulante da vida é pelo menos tão velho quanto Nietzsche. E pensar a criatividade como o maior bem do homem, tão velho quanto Bergson. Essa justificação biológica da violência, aparentemente tão nova, está mais uma vez bastante ligada aos elementos mais perniciosos das nossas mais antigas tradições de pensamento político. De acordo com o conceito tradicional, em que ele é equiparado como visto à violência, o poder é expansionista por natureza. Ele tem necessidade interna de crescer. É criativo porque o instinto do crescimento é próprio dele. Assim como no âmbito da vida orgânica tudo ou cresce ou declina e morre, supostamente da mesma forma, no âmbito dos assuntos humanos, o poder só se pode sustentar por meio da expansão. De outra forma, ele definha e morre. Aquilo que para de crescer começa a apodrecer. Como afirma um ditado russo da entourage de Catarina a Grande. Os reis, sabemos, foram mortos, abre aspas, não por causa da sua tirania, mas por causa da sua fraqueza. O povo ergue cadafalsos, não como punição moral do despotismo, mas como penalização biológica para a fraqueza, fecha aspas. As revoluções, portanto, se dirigiram contra os poderes estabelecidos apenas de um ponto de vista externo. O seu verdadeiro, abre aspas, efeito foi conceder ao poder novo vigor e estabilidade e destruir os obstáculos que havia muito obstruíam o seu desenvolvimento. Fecha aspas. Quando Fanon fala da loucura criativa presente na ação violenta, ele ainda está pensando nessa tradição. Na minha opinião, nada poderia ser teoricamente mais perigoso do que a tradição do pensamento organicista em assuntos políticos, por meio da qual poder e violência são interpretados em termos biológicos. Tal como esses termos são entendidos hoje, a vida e a suposta criatividade da vida são o seu denominador comum, de modo que a violência é justificada nas bases da criatividade. As metáforas orgânicas que permeiam a totalidade de nossas discussões atuais desses assuntos, especialmente acerca dos tumultos, a noção de uma sociedade enferma, cujos sintomas são os tumultos, assim como a febre é o sintoma da doença, só podem, por fim, promover a violência. Assim, o debate entre os que propõem meios violentos para restaurar a lei e a ordem e os que propõem reformas não violentas começa a soar sinistramente como a discussão entre dois médicos que debatem as vantagens relativas da intervenção cirúrgica ou do tratamento clínico do paciente. Quanto mais doente supõe-se estar o paciente, mais provável é que o cirurgião tenha a última palavra.
Além do mais, a partir do instante em que se começa a falar em termos biológicos, não políticos, os glorificadores da violência podem apelar ao fato inegável de que, no seio da natureza, destruição e criação são as duas faces do processo natural, de modo que a ação violenta coletiva, deixando de lado a sua atração inerente, pode parecer tão natural como pré-requisito para a vida coletiva da humanidade, quanto a luta pela sobrevivência e a morte violenta em nome da continuação da vida no reino animal. O perigo de se deixar levar pela plausibilidade enganosa das metáforas orgânicas é particularmente grande quando o tema racial está envolvido. O racismo, branco ou negro, é por definição repleto de violência, porque contesta fatos orgânicos naturais, uma pele branca ou negra, que nenhuma persuasão ou poder poderia mudar. Tudo o que se pode fazer, jogadas as cartas, é exterminar os seus portadores. O racismo, distinto da raça, não é um fato da vida, mas uma ideologia. E os atos a que ele conduz não são atos reflexos, mas ações deliberadas baseadas em teorias pseudocientíficas. A violência na luta interracial é sempre assassina, mas não é irracional. É a consequência lógica e racional do racismo, que eu não compreendo como certos preconceitos vagos de cada um dos lados, mas como um sistema ideológico explícito. É a consequência lógica e racional do racismo, que eu compreendo como um sistema ideológico explícito. Sob a pressão do poder, os preconceitos, distintos tanto dos interesses quanto das ideologias, podem ceder, como vimos acontecer com o bem-sucedido movimento pelos direitos civis, que foi totalmente não violento. Abre aspas. Por volta de 1964, a maioria dos americanos estava convencida de que a subordinação e, em menor grau, a segregação estavam erradas. Fecha aspas. Mas enquanto os boicotes, sirins e passeatas tiveram sucesso em eliminar as leis e o aparato discriminatório no Sul, eles mostraram ser totalmente falhos e contraproducentes quando se confrontaram com as condições sociais nos grandes centros urbanos, as fortes necessidades dos guetos negros, por um lado, e os interesses desconsiderados dos grupos brancos de baixa renda quanto à habitação e à educação, por outro. Tudo o que esse modo de ação poderia fazer e de fato fez foi trazer essas condições à luz do dia para a rua, onde a irreconciliabilidade básica dos interesses foi perigosamente exposta. Mas mesmo a violência de hoje, os tumultos dos negros e a violência potencial da reação branca ainda não são manifestações de ideologias racistas e de sua lógica assassina. Os tumultos, afirmou-se recentemente, são protestos articulados em defesa de queixas genuínas. De fato, abre aspas, restrição e seletividade ou racionalidade estão certamente entre as suas características mais cruciais. Fecha aspas. E muito disso também é verdadeiro para o fenômeno de reação, que, contrariamente a todas as predições, até agora não se caracterizou pela violência. Ela é a reação perfeitamente racional de certos grupos de interesse, que protestam com fúria por terem sido designados a pagar sozinhos o preço de políticas de integração mal concebidas, de cujas consequências seus autores podem facilmente escapar. O maior perigo vem de outra direção. Posto que a violência sempre precisa de justificação, uma escalada da violência nas ruas pode trazer consigo uma ideologia verdadeiramente racista para justificá-la. O racismo negro, tão ruidosamente evidente no manifesto de James Forman, é provavelmente mais uma reação aos tumultos caóticos dos últimos anos do que a sua causa. Por certo, ele poderia provocar uma reação branca realmente violenta, cujo maior perigo seria a transformação dos preconceitos dos brancos em uma ideologia racista plenamente desenvolvida, para a qual a lei e a ordem ter-se-iam tornado meras fachadas. Nesse caso ainda improvável, o clima da opinião no país poderia deteriorar-se a ponto de a maioria dos seus cidadãos desejar pagar o preço do terror invisível de um Estado policial que garantisse a lei e a ordem nas ruas. Aquilo que vemos agora, que temos agora, uma espécie de reação policial bastante brutal e altamente visível, não é nada disso.
O comportamento e os argumentos em conflitos de interesse não são notórios por sua racionalidade. Infelizmente, nada tem sido tão refutado pela realidade do que o credo em um interesse próprio esclarecido, tanto em sua versão literal quanto em sua variante marxista mais sofisticada. Alguma experiência adicionada a um pouco de reflexão ensina, pelo contrário, que ser esclarecido vai contra a natureza do interesse próprio. Tomemos como um exemplo da vida cotidiana o conflito ordinário de interesses entre inquilino e proprietário. O interesse esclarecido focalizaria um edifício adequado à habitação humana. Mas esse interesse é completamente diferente e, em muitos casos, mesmo o oposto do interesse do proprietário por alto lucro e o interesse do inquilino por um aluguel baixo. A resposta comum de um árbitro, supostamente o porta-voz do esclarecimento, isto é, que a longo prazo o interesse do edifício é o verdadeiro interesse de ambas as partes, deixa fora de consideração o fator tempo, que é de suprema importância para todos os envolvidos. O interesse próprio está interessado no eu, e o eu morre, muda-se ou vende a casa. Por causa de sua condição mutável, quer dizer, fundamentalmente por causa da condição humana da mortalidade, o eu qua eu não pode raciocinar em termos do interesse de longo prazo, quer dizer, o interesse de um mundo que sobrevive aos seus habitantes. A deterioração do edifício é uma questão de anos. Um aumento no aluguel ou uma taxa de lucro temporariamente baixa é uma questão para hoje ou para amanhã. E algo similar, mutatis mutandis, é certamente verdadeiro para os conflitos trabalhistas e afins. Quando quer que se exija do interesse próprio que ele ceda ao verdadeiro interesse, isto é, o interesse do mundo, distinto daquele do eu, este sempre replicará: minha camisa está próxima, mas muito mais próxima está minha pele. Isso pode não ser particularmente razoável, mas é absolutamente realista. É a resposta não muito nobre, mas adequada à discrepância temporal entre a vida privada dos homens e a expectativa de vida, totalmente diferente do mundo público. Esperar de pessoas que não têm a menor noção acerca do que é a res publica, a coisa pública, que se comportem de maneira não violenta e discutam racionalmente em questões de interesse, não é realista e nem razoável. A violência, sendo instrumental por natureza, é racional à medida que é eficaz em alcançar o fim que deve justificá-la. E posto que, quando agimos, nunca sabemos com certeza quais serão as consequências finais do que estamos fazendo, a violência só pode permanecer racional se almeja objetivos a curto prazo. Ela não promove causas, nem a história, nem a revolução, nem o progresso, nem o retrocesso, mas pode servir para dramatizar queixas e trazê-las à atenção pública. Como observou certa vez Conor Cruise O'Brien em um debate sobre a legitimidade da violência no teatro das ideias, citando William O'Brien, o agricultor irlandês, agitador e nacionalista do século XIX, algumas vezes a, abre aspas, violência é a única forma de assegurar que a moderação seja ouvida, fecha aspas. Exigir o impossível a fim de obter o possível nem sempre é contraproducente. E, de fato, ao contrário do que seus profetas tentam nos dizer, a violência é mais a arma da reforma que da revolução. A França não teria obtido seu projeto de lei mais radical desde Napoleão para mudar seu antiquado sistema educacional se os estudantes franceses não se tivessem revoltado. Se não fosse pelos tumultos do semestre de primavera, ninguém na Universidade de Colômbia teria sonhado em aceitar reformas. E é provavelmente bastante verdadeiro que na Alemanha Ocidental a existência de, abre aspas, minoria discordantes jamais seja notada, a não ser que se engajem na provocação, fecha aspas. Sem dúvida, a violência compensa, entre aspas. Mas o problema é que ela compensa indiscriminadamente tanto para cursos de Soul e instrução em Swahili, quanto para reformas genuínas. E visto que as táticas de violência e de subversão só fazem sentido para objetivos a curto prazo, é ainda mais provável, como foi recentemente o caso nos Estados Unidos,
que os poderes estabelecidos cedam a exigências insensatas e obviamente prejudiciais, tais como admitir estudantes sem as qualificações necessárias e instruí-los em disciplinas inexistentes, caso tais reformas possam ser feitas com relativa facilidade, do que a violência seja eficaz em relação ao objetivo de mudança estrutural a um relativo longo prazo. Além do mais, o perigo da violência, mesmo se ela se move conscientemente dentro de uma estrutura não extremista de objetivos de curto prazo, sempre será o de que os meios se sobrepõem ao fim. Se os objetivos não são alcançados rapidamente, o resultado será não apenas a derrota, mas a introdução da prática da violência na totalidade do corpo político. A ação é irreversível, e um retorno ao status quo em caso de derrota é sempre improvável. A prática da violência, como toda ação, muda o mundo, mas a mudança mais provável é para um mundo mais violento. Por fim, para retornar às denúncias do sistema como tal por Sorel e Pareto, quanto maior é a burocratização da vida pública, maior será a atração pela violência. Em uma burocracia plenamente desenvolvida, não há ninguém a quem se possa inquirir, a quem se possa apresentar queixas, sobre quem exercer as pressões do poder. A burocracia é a forma de governo na qual todas as pessoas estão privadas da liberdade política, do poder de agir, pois o domínio de ninguém não é um não-domínio, e onde todos são igualmente impotentes, temos uma tirania sem tirano. O traço crucial nas rebeliões estudantis em todo o mundo é que elas são dirigidas, em todo lugar, contra a burocracia dominante. Isso explica o que, à primeira vista, parece ser tão perturbador, que as rebeliões no leste exijam precisamente aquelas liberdades de expressão e pensamento que os jovens rebeldes do Ocidente dizem desprezar como irrelevantes. No plano das ideologias, a coisa toda é confusa. Ela o é muito menos se partirmos do óbvio fato de que as imensas máquinas partidárias conseguiram sobrepujar a voz dos cidadãos em todo lugar, mesmo em países onde a liberdade de discurso e de associação ainda está intacta. Os dissidentes e resistentes no leste exigem a liberdade de discurso e pensamento como condições preliminares para a ação política. E os rebeldes do Ocidente vivem sob condições em que estas preliminares não mais abrem os caminhos para a ação, para o exercício significativo da liberdade. O que importa para eles é, de fato, a suspensão da ação, como a chamou apropriadamente o estudante alemão Jens Litten, Praxisentzug. A transformação do governo em administração ou das repúblicas em burocracias e o desastroso encolhimento da esfera pública que a acompanhou tem longa e complicada história ao longo da época moderna. E esse processo tem sido consideravelmente acelerado durante os últimos 100 anos por meio do surgimento das burocracias partidárias. Há 70 anos, Pareto reconheceu que a liberdade, ou seja, o poder de agir, encolhe todos os dias, a não ser para os criminosos nos chamados países livres e democráticos. O que faz do homem um ser político é a sua faculdade para a ação. Ela o capacita a reunir-se com seus pares, a agir em concerto e a almejar objetivos e empreendimentos que jamais passariam por sua mente. Para não falar nos desejos de seu coração, se a ele não tivesse sido concedido esse dom, o de aventurar-se em algo novo. Filosoficamente falando, agir é a resposta humana para a condição da natalidade. Posto que todos adentramos o mundo em virtude do nascimento, como recém-chegados e iniciadores, somos aptos a começar algo novo. Sem o fato do nascimento, jamais saberíamos o que é a novidade, e toda a ação seria ou mero comportamento ou preservação. Nenhuma outra faculdade, a não ser a linguagem, e não a razão ou a consciência, distingue-nos tão radicalmente de todas as espécies animais. Agir e começar não são o mesmo, mas são intimamente conexos.
Nenhuma das propriedades da criatividade é expressa adequadamente em metáforas extraídas do processo da vida. Gerar e parir não são mais criativos do que o morrer é aniquilante. Eles são apenas fases diferentes do mesmo ciclo, sempre recorrente, em que todas as coisas são mantidas como se estivessem encantadas. Nem a violência nem o poder são fenômenos naturais, isto é, uma manifestação do processo vital. Eles pertencem ao âmbito político dos negócios humanos, cuja qualidade essencialmente humana é garantida pela faculdade do homem para agir, a habilidade para começar algo novo. E penso que pode ser demonstrado que nenhuma outra habilidade humana sofreu tanto com o progresso da época moderna, pois o progresso, como viemos a entendê-lo, significa crescimento, o processo implacável de ser mais e mais, maior e maior. Quanto maior torna-se um país, em termos populacionais, de objetos e de posses, tanto maior será a necessidade de administração, e com ela o poder anônimo dos administradores. Pavel Kohout, um autor tcheco, escrevendo no auge do experimento da Tchecoslováquia com a liberdade, definiu um cidadão livre como um cidadão codirigente. Com isso, não queria dizer nada mais nada menos do que democracia participativa, da qual tanto temos ouvido falar nos anos recentes no Ocidente. Pavel acrescentou que aquilo de que o mundo mais depende hoje bem pode ser um novo exemplo, se, abre aspas, os próximos 1000 anos não se tornarem uma época de macacos supercivilizados, ou pior, de homens transformados em galinhas ou ratos, fecha aspas, governados por uma elite que obtém o seu poder, abre aspas, dos sábios conselhos de assessorias intelectuais, fecha aspas, que de fato acreditam que os homens em think tanks são pensadores e que computadores podem pensar. Abre aspas. Os conselhos podem acabar tornando-se incrivelmente insidiosos e, em vez de almejarem objetivos humanos, podem visar a problemas completamente abstratos que tenham sido transformados de maneira inédita em um cérebro artificial. Fecha aspas. Esse novo exemplo dificilmente será estabelecido pela prática da violência. Embora eu esteja inclinada a pensar que muito da presente glorificação da violência seja causado pela severa frustração da faculdade de ação no mundo moderno. É simplesmente verdadeiro que tumultos nos guetos e rebeliões nos campi façam, abre aspas, com que as pessoas sintam estar agindo em conjunto de uma maneira que só raramente podem fazer, fecha aspas. Não sabemos se essas ocorrências são o começo de algo novo, um novo exemplo, ou a morte agônica de uma faculdade que a humanidade está a ponto de perder. Tal como estão as coisas hoje, quando vemos quão atoladas estão as superpotências sob o peso monstruoso da sua própria grandeza, parece que o estabelecimento do novo exemplo será uma chance, se tanto, em países pequenos ou em setores pequenos e bem definidos nas sociedades de massa, das superpotências. Os processos de desintegração que se tornaram tão evidentes nos anos recentes, o declínio dos serviços públicos, escolas, polícia, correio, coleta de lixo, transporte, etc., a taxa de mortalidade nas estradas e os problemas de tráfego nas cidades, a poluição do ar e da água, tudo isso são os resultados automáticos das necessidades das sociedades de massa que se tornaram incontroláveis. Elas são acompanhadas e frequentemente aceleradas pelo declínio simultâneo dos vários sistemas de partidos, todos de origem mais ou menos recente e destinados a servir às necessidades políticas das massas populacionais. No Ocidente, tornar possível o governo representativo quando a democracia participativa não poderia sê-lo, pois, abre aspas, não há lugar para todos na sala, fecha aspas. E no leste, tornar eficaz o domínio absoluto sobre vastos territórios. A grandeza é afligida com a vulnerabilidade. As fendas na estrutura de poder de todos, à exceção dos países pequenos, estão se abrindo e alargando. E ao passo que não se pode dizer com segurança onde e quando será alcançado o ponto de ruptura,
podemos observar, quase medir, quanto o vigor e a resistência de nossas instituições são insidiosamente destruídos, escoando gota após gota, por assim dizer. Além do mais, há o recente surgimento de um tipo novo e curioso de nacionalismo, em geral entendido como uma virada para a direita, mas que é provavelmente um indício de um crescente ressentimento mundial contra a grandeza como tal. Enquanto os sentimentos nacionais tendiam anteriormente a unir vários grupos étnicos ao focalizar seus sentimentos políticos na nação como um todo, vemos agora como o nacionalismo étnico começa a ameaçar com a dissolução dos Estados-nações mais velhos e bem mais estabelecidos. Os escoceses e os galeses, os bretões e os provençais, os grupos étnicos cuja assimilação bem-sucedida fora o pré-requisito para a emergência do Estado-nação e que parecia completamente assegurada, estão se voltando para o separatismo em rebelião contra os governos centralizados de Londres e Paris. E justamente agora que a centralização sob o impacto da grandeza mostra-se contraproducente em seus próprios termos, os Estados Unidos, que foram fundados de acordo com o princípio federativo da divisão dos poderes e permaneceram poderosos enquanto essa divisão foi respeitada, lançaram-se impetuosamente, com o aplauso unânime de todas as forças progressistas, na nova experiência, ao menos neste país, da administração centralizada, em que o governo federal subjuga os poderes dos estados e o poder executivo mina os poderes do Congresso. É como se a mais bem-sucedida colônia europeia desejasse compartilhar o destino da metrópole em seu declínio, repetindo precipitadamente os próprios erros que os elaboradores da Constituição visaram a corrigir e eliminar. Quaisquer que sejam as vantagens e desvantagens administrativas da centralização, esse resultado político é sempre o mesmo. A monopolização do poder causa o ressecamento ou esgotamento de todas as fontes autênticas de poder no país. Nos Estados Unidos, baseados em uma grande pluralidade de poderes e em seu sistema de fiscalização e equilíbrio mútuos, estamos confrontados não apenas com a desintegração das estruturas de poder, mas com a perda da firmeza e ineficácia do poder aparentemente ainda intacto e livre para manifestar-se. Falar de uma impotência do poder já não é mais um paradoxo espirituoso. A cruzada do senador Eugene McCarthy, em 1968, para testar o sistema, trouxe às claras o ressentimento popular contra as aventuras imperialistas, proporcionou um elo entre a oposição no Senado e a das ruas, reforçou uma mudança espetacular, pelo menos temporária, na política, e demonstrou quão rapidamente a maioria dos jovens rebeldes poderia desalienar-se e agarrar-se à primeira oportunidade, não para destruir o sistema, mas para fazê-lo funcionar novamente. E ainda assim todo esse poder pôde ser esmagado pela burocracia do partido, que, contrariamente a todas as tradições, preferiu perder as eleições presidenciais com um candidato impopular só porque ele era um apparatchik. Algo similar aconteceu quando Rockefeller perdeu a indicação para Nixon na Convenção Republicana. Há outros exemplos para demonstrar a curiosa contradição inerente à impotência do poder. Por causa da enorme eficácia do trabalho da equipe nas ciências, o que talvez seja a mais evidente contribuição americana para a ciência moderna, podemos controlar os processos mais complicados com uma precisão que faz com que as viagens à Lua sejam menos perigosas que simples excursões de fim de semana. Mas o supostamente maior poder sobre a Terra é impotente para acabar com uma guerra, claramente desastrosa para todos os envolvidos, em um dos menores países do planeta. É como se tivéssemos caído sob o encantamento de uma terra de fadas que nos permite fazer o impossível, sob a condição de que percamos a capacidade de fazer o possível, que nos permite realizar façanhas fantasticamente extraordinárias, sob a condição de não mais sermos capazes de atender adequadamente às nossas necessidades cotidianas. Se o poder tem algo a ver com o queremos e podemos,
enquanto distinto do mero nós podemos, então temos de admitir que o nosso poder tornou-se impotente. Os progressos feitos pela ciência nada têm a ver com o eu quero. Seguem suas próprias leis inexoráveis, obrigando-nos a fazer o que quer que possamos, sem considerar as consequências. Será que o eu quero e o eu posso separaram-se? Valéry estava certo quando disse há 50 anos, abre aspas, pode-se dizer que tudo o que sabemos, isto é, tudo o que podemos, finalmente voltou-se contra aquilo que somos? Fecha aspas. Mais uma vez, não sabemos aonde esses desenvolvimentos podem nos conduzir, mas sabemos, ou deveríamos saber, que cada diminuição no poder é um convite à violência. Pelo menos porque aqueles que detêm o poder e o sentem escapar de suas mãos, sejam eles os governantes, sejam os governados, têm sempre achado difícil resistir à tentação de substituí-lo pela violência.